Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Programa Florescer Violeta, gratidão, gratidão, gratidão aí pela sua companhia. Você que está sempre aí nas madrugadas do domingão, às 2 da manhã, acompanhando o horário original do programa. Gratidão aí por você estar aí fazendo companhia. Para você que ouve ou assiste num outro horário, gratidão também pela sua participação no meu canal, pelas suas mensagens. Lembrando que esse programa está sendo gravado e vai para o meu canal no YouTube. Então você pode assistir, você pode ouvir no horário que você quiser, no dia que você quiser, em outro momento, porque é só acessar o canal. Acessou o canal, Sidney Rosa terapeuta Sidney Rosa, você já vai ver lá todos os programas que eu fiz, que eu já gravei aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá, todos têm um tema, você olha lá o tema que mais te chama atenção e pode assistir, pode ouvir, pode convidar alguém, pode compartilhar com alguém que você queira que ouça esse bate-papo, essa mensagem que todo domingo eu trago aqui, dentro daquilo que eu trabalho, dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que é a minha realidade. Eu sou psicanalista, eu tenho como base a psicanálise no meu trabalho do dia a dia, de terapeuta, mas eu trago também outras técnicas, hipnose, constelação familiar, eu trago na parte energética, eu trago o reiki tradicional japonês, o reiki xamânico, eu trago a energização xamânica, que é uma técnica também de limpeza energética, espiritual, fantástica, né? Então eu trabalho com essas duas vertentes, com a psicoemocional e com a espiritual energética, né? Porque essa área atua na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Você que já me ouve, você que já de alguma maneira ouviu aí em algum momento o programa, você sabe que eu falo muito disso, né, da importância de nós estarmos equilibrados nessas duas áreas, psicoemocional e na energética espiritual, porque são as duas áreas que interferem diretamente na nossa vida. Diretamente na nossa vida amorosa, na nossa vida sexual, na nossa vida de saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, de relacionamentos, né? E eu citei aqui a sexual porque hoje eu quero falar de um tema, né, sexual. Eu quero falar um pouquinho com você que sofre, que tem essa questão. Para você que é mulher e sofre porque o seu parceiro tem, você que é homem e que está ouvindo e vai se identificar, para você que conhece alguém, né, de repente você fala para essa pessoa, manda o programa, compartilha o programa para ela entender um pouquinho mais a questão da ejaculação precoce, né? Muitos rapazes aí, tem uma rapaziada aí de meia, de idade mais avançada e também na adolescência, por incrível que pareça, ou que possa parecer, né? Também é mais comum do que a gente imagina, né? Em consultório eu recebo homens de todas as idades para falarem dessa questão da ejaculação precoce. De cada 10 casos que procuram a orientação médica, que buscam solução médica, patológica, natural, normal, de cada 10 não conseguem resultado, porque é uma questão puramente emocional, né? Dos 10 que tratam emocionalmente, os 10 resolvem a questão. Então é uma questão emocional, psíquica, emocional. Eu vou falar dela aqui, mas é importante, antes de começar a falar exatamente desse momento, é importante lembrar você
Você que já ouviu, você que já me ouviu, você que não ouviu ainda, você que está recebendo aí o programa para ouvir, porque você pode estar aí com essa questão. É importante a gente entender o seguinte: o ser humano, qualquer um de nós, homens e mulheres, não importa, 80% do que nós somos, 80% das nossas características psíquicas e emocionais, 80% são, elas são alimentadas, 80% dessa formação acontece até os 10 anos de idade. Até 10 anos de idade, nós compomos 80% do que a gente é psíquica e emocionalmente. É muita coisa. A nossa infância traz para nós toda ou 80% da maior parte das nossas questões. Né? Está lá, é uma ferida emocional, é um trauma infantil, é uma questão, às vezes não é nenhum trauma. Né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Às vezes apenas a condução da questão foi conduzida pelos pais, normalmente, às vezes pelos avós, pelos tios, pelos irmãos mais velhos, mas em geral pelos pais. Ela é conduzida de uma maneira que naquele momento é normal, é natural. Não se percebe ali, a criança não percebe que ela sofreu um trauma, que ela sofreu uma castração. Ela nem sabe o que é isso. Para ela é aquilo que o pai, aquilo que a mãe falou. Na vida adulta, quando ela vai buscar a terapia, ela vai entender que na realidade é um trauma, que na realidade é uma ferida emocional, que na realidade é uma castração que foi feita, uma castração do prazer. Né? E isso acontece lá nessa fase, até 10 anos. Nessa fase, desde que a gente está na barriga da nossa mãe até, em média, 10 anos, às vezes é um pouco mais, um pouco menos, mas durante essa idade, nós passamos por 3 fases do desenvolvimento humano. É a fase oral, que é a primeira fase, a fase anal, que é a segunda fase, e a terceira fase, que é a fálico e genital. Né? Essa fase é a responsável, em geral, é a responsável pela questão da ejaculação precoce no homem. Eu não vou aqui, nem dá tempo de explanar e de falar todas as características e todas as consequências, tanto no homem quanto na mulher. Mas causa na mulher também a castração do prazer. A mulher também é castrada, principalmente a mulher. Mas o homem também. A questão da ejaculação precoce, a questão da disfunção erétil, ela é proveniente, em geral, na maior parte das vezes, causada nessa fase da existência, nessa fase da vida da criança, do menino. Então imagine você, isso em geral também é por conta de uma característica muito religiosa, né? É muito comum em algumas religiões se proibir o prazer, se proíbe o prazer. O sexo só deve ser praticado para procriação. Em muitas religiões, o sexo só pode ser praticado depois de casado, depois do casamento e para procriação. Fora isso, é pecado. Fora isso, ter prazer é pecado. E eu não vou entrar aqui na questão, na discussão religiosa, na crença, mas eu vou dar a minha opinião, obviamente. Não vou nunca deixar de dar a minha opinião. Para mim é óbvio que é absurdo, não tenha dúvida disso, tá? Para mim é absurdo, né? Absurdamente essa crença. Mas é assim para muita gente, é assim para muitas pessoas, né? É assim que a religião ensinou e mantém
a crença para muitas pessoas, né? Então você não pode ter uma relação sexual, você não pode praticar a relação sexual se não for para procriação. Não pode haver o prazer, né? Então isso é uma castração do prazer. Isso é uma castração. Na fase, eu vou me ater aqui à questão psíquica, a questão de como a psicanálise olha para isso. Então, nessa fase fálico e genital, que vai começar por volta dos 5 anos, por volta, um pouco antes, um pouco depois, é aquela fase em que a criança, tanto o menino quanto a menina, o menino mais porque o órgão genital do menino é externo, né? Ele fica para fora, ele tem toda uma outra característica. Então o menino tem uma tendência maior, mas a menina também, as meninas também. É a fase em que a criança fica muito com a mão no genital. Ela fica ali, está sempre com a mão ali, está sempre pegando, está sempre com a mão nessa região. Por quê? Porque é extremamente prazeroso. Ela sabe que é prazeroso, ela sabe que é gostoso estar com a mão ali. Ela não sabe por quê, ela ainda não sabe por quê. Ela só sente que é muito mais gostoso ficar com a mão ali do que com a mão na orelha, com a mão no nariz, com a mão em qualquer outra parte do corpo. Ela percebe que ali tem é muito mais gostoso. Por isso que ela fica mais tempo, naturalmente. Se os pais sabem lidar com essa característica, se eles sabem lidar com essa fase, e isso é algo que é pouquíssimo falado, para não dizer que nunca é falado, mas é pouquíssimo falado. Aonde é que você vai normalmente ouvir falar disso? Nos consultórios terapêuticos. Quando a questão em geral já está instalada, é que você vai ouvir falar disso. Talvez, se você tem o hábito de ler algumas revistas, tem algumas revistas que falam disso, mas é uma informação muito fechada. Por quê? Porque essa é a concepção da nossa sociedade. Não falar abertamente disso, não expor. E isso faz com que os pais não saibam lidar com essa fase. Os pais vão lidar com essa fase da mesma maneira que eles aprenderam. E eles também não aprenderam nada. O pai não falou nada sobre isso, a mãe não falou nada sobre isso. A maioria absoluta das pessoas aprendem, como se diz, na rua, com os amigos, com outras pessoas, ou aquelas que se interessam de alguma maneira, vão buscar a informação, hoje muito mais fácil, pela internet, pelas mídias, muito mais fácil de buscar informação. Mas imagine 10 anos atrás, não precisa ir muito, não, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, quando não existia internet. Né? Então, essa informação não circulava. Hoje, apesar de ter toda essa informação, ainda assim não circula como deveria. Ainda não se fala de sexo, de prazer, de uma forma natural. Não se fala de uma forma natural. Mas, enfim, então os pais que não sabem, e de novo a maior parte não sabe, os pais que não sabem lidar com isso e que trazem uma característica principalmente religiosa muito severa, eles vão dizer para a criança, tira a mão daí que é pecado, não põe a mão aí que é pecado. Às vezes até bate na mão da criança, tira a mão daí e dá um tapa na mão da criança. Às vezes promete para a criança que se vê-la novamente com a mão lá, vai deixá-la de castigo. Deus não gosta, Deus castiga. E vai colocando no inconsciente dessas crianças que estar com a mão ali, ficar sentindo prazer, é pecado. Deus não gosta, Deus castiga. E alguns pais dão o castigo, aplicam o castigo. Quando não
dão um tapa na mão da criança, quando não ficam brigando com a criança. Isso vai fazendo o quê com essa criança? Vai castrando o prazer dela. Aquele momento que para ela é um momento prazeroso, ela sente, ela gosta de estar ali, esse momento começa a ser dito para ela que não pode, que é feio, que Deus castiga, não é? Que Deus não gosta. Então isso vai fazendo com que ela fique castrada nesse prazer. Ela não pode ter prazer, ela começa a aprender de pequenininha, de criança, de que ter prazer é pecado, ter prazer é feio, ter prazer é sujo. Quando esse homem, né, nós estamos falando de ejaculação precoce, quando esse homem atinge a idade adulta, adolescente, adulta, e ele começa a buscar as relações sexuais, ele poderá, no momento da relação, ele acabar tendo essa ejaculação rápida, de uma forma muito rápida, precoce, coisa de 30 segundos, 40 segundos, muitas vezes, às vezes nem 1 minuto, né? Por quê? Porque ele tem inconscientemente, o pecado dele é menor. Ele está pecando rapidamente, foi rapidinho, né? Ele inconscientemente, essa mente dele olha para o alto, para Deus e diz: ó Deus, está vendo? Foi rapidinho, foi pouquinho só o meu pecado. E ele acaba tendo apenas aqueles pouquíssimos, muitas vezes segundos, de prazer. Por isso, porque ele não pode se manter no prazer, porque no inconsciente dele tem a informação lá da fase infantil, da fase fálico e genital, né, da fase do desenvolvimento psíquico. Ele tem a informação que foi passada pela mãe, pelo pai, às vezes pela mãe, pelo pai, ou pela pessoa mais velha que tomava conta dele, a pessoa que ficava ali nos cuidados com ele. Ela dizia para ele não ficar com a mão lá, porque era pecado. Então lá já começou a cortar, a castrar o prazer dele. Na fase adulta, ele entende que ele pode, racionalmente ele entende que ele pode, que não tem nenhum problema, mas no momento do ato, no momento em que ele vai para o ato, no momento em que ele vai para a relação, a voz inconsciente, que está lá no fundinho do inconsciente dele, aquela voz importante do pai, da mãe, às vezes do padre, às vezes daquela pessoa que ele respeitava muito, aquela voz inconsciente vem para o racional, vem para o sistema psíquico dele como um mecanismo de defesa. Isso nada mais é do que um mecanismo de defesa. Ele ter essa ejaculação precoce é um mecanismo de defesa que o sistema dele atua para que ele não peque tanto, para que o pecado dele seja menor, para que o pecado dele seja reduzido. Porque foi tão rapidinho, acho que nem deu tempo de Deus ver essa minha atitude aqui, essa minha relação, né? E então ele acaba tendo, o organismo dele provoca a ejaculação precoce para que ele se sinta mais em paz. É um mecanismo de defesa psíquico. É o nosso cérebro, é o nosso sistema, o nosso aparelho psíquico. Ele é totalmente cheio de pegadinhas. Ele faz essas pegadinhas com a gente. Até enquanto a gente não sabe disso. Até enquanto a gente não tem essa consciência. Enquanto a gente não tem a consciência do que há no nosso inconsciente, a gente vai ficar achando que é o destino, que tem que ser assim, que é meu karma. E não tem nada a ver com isso. É apenas aquilo que você está carregando no seu inconsciente.
São apenas as informações que foram passadas para você, que você, em geral, nem lembra. São poucas as pessoas em consultório que lembram dessa fase. Ah, não lembro se minha mãe me bateu na minha mão, não lembro se meu pai me bateu. Tem aquelas que lembram que foram, inclusive, colocadas de castigo, porque o pai ou a mãe viu ela novamente com a mão no genital. E aí foi realmente colocada de castigo. Mas tem aquelas pessoas que não lembram, não querem acessar, escondem essa lembrança porque machuca, então escondem tanto que não conseguem acessar. Mas a vida, o evento, quando acontece na vida dela, vai fazer, o cérebro dela vai fazer um looping e vai levá-la lá para aquele momento onde houve a castração desse prazer. E ela vai ficar se castrando no prazer. O homem, muitas vezes, por mais rápido que tenha sido a ejaculação, ele se satisfaz, né? Se for um homem que tenha pelo menos um mínimo de consciência, ele vai tentar, de alguma maneira, levar a sua parceira também ao prazer. De alguma maneira, né? E para você que tem essa questão, é importantíssimo que você lembre disso. Esse prazer tem que ser mútuo. Não pode ser só de um. Não pode ser só seu. Nunca. Não pode. Você precisa conseguir... Primeira coisa, terapeutiza isso. É plenamente possível e até fácil terapeutizar isso dentro do consultório. Os entendimentos vão te levar para uma vida muito mais plena sexualmente, de prazer. Até lá, lembre disso, que a sua parceira merece e precisa tanto quanto você de também se satisfazer nessa relação. Jamais você pode não permitir isso. Então, são coisas importantes para que essa sua relação fique saudável, esteja saudável. Esteja saudável. Então, para você, rapaz que está me ouvindo e que tem essa questão, sabe de alguém, para você, mulher, que está vivendo uma relação onde o teu parceiro tem essa questão, passe aí o meu contato, peça para ele assistir esse vídeo num outro momento no YouTube, lembra? Está lá, daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, no YouTube. Assista, envie para alguém. E mais do que isso, entre em contato comigo se você realmente quer resolver, porque se você quer resolver, você vai resolver e até de forma rápida essa questão. Tá bom? Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi. Eu estou na zona norte de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Você saindo da estação, em 3 minutinhos você está dentro do meu espaço. É muito fácil. Você me encontra no meu canal, no YouTube, Terapeuta Sidney Rosa. Você me encontra no Facebook, como Sidney Rosa, ou como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, e também no Instagram. Tá? Tem o Instagram do Florescer Violeta e tem o Instagram do Terapeuta Sidney Rosa. Ou então pelo meu celular, anote aí, 98670-6310. Meu DDD é 11, estou em frente ao metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo. 98670-6310. Liga para mim, passa uma mensagem, escreve uma mensagem e entre em contato. Eu faço atendimentos presenciais, normalmente, e também online. Se você estiver longe, se você não estiver tão perto e quiser e precisar, podemos também fazer as sessões online, não tem problema nenhum. Mas também, se você preferir pessoalmente, eu atendo presencialmente todos os dias, tá bom? 98670-6310, DDD 11 de São Paulo. Você me encontra nas redes sociais, Terapeuta Sidney Rosa, ou aqui
domingo que vem, 2 da manhã, na Vibe Mundial. Até lá.